dia, mais um Questão de Direito, o seu programa, a sua escola, né? Não vai perder. Olha só que interessante, ó. O tema de hoje nós vamos falar de contratos de gaveta. E quais são os riscos desse contrato de gaveta? Então, contrato de gaveta e riscos desse contrato. Tema muito importante, hein? E, infelizmente é uma realidade. Tem muito corretor de imóveis que não sabe diferenciar, né, o que é um contrato de gaveta e que é um documento público. Então vamos acabar com todas essas confusões, essas diferenças, vamos retificar toda essa situação para que você não faça confusão e com certeza aí possa ajudar melhor o seu cliente. Olha que interessante, ó. No mundo dos contratos imobiliários, das transações imobiliárias, que cai entre nós, é complexo sim, porque tem muita informação. Se você for pensar em direito imobiliário, meu Deus do céu, tem direito civil, tem direito consumidor, tem direito contratual, ou seja, tudo envolvido, né, nesse gigantesco mundo do direito imobiliário, das transações imobiliárias. Então, para começar, é importante saber que para fazer um contrato, você precisa saber uma regra. Nós temos uma regra do Código Civil que todo imóvel, toda transação imobiliária, ou seja, todo contrato de uma transação imobiliária acima de 30 salários mínimos deve ser feito através de escritura pública. Isso está no Código Civil, hein? Quando a gente fala o Código Civil, ele regulamenta essa questão. Ou seja, se eu quero registrar um imóvel devidamente, ou seja, fazer a coisa certa, primeiro eu faço a escritura pública, que é um tabelião, depois da escritura pública eu levo essa escritura pública a registro, não posso mais confundir, hein? Quem assiste Questão de Direito não confunde mais, hein? Escritura pública quem faz? Tabelião, né? É uma ata. Essa ata é obrigatória acima de 30 salários mínimos. E eu pego essa ata, essa escritura pública de compra e venda e levo a registro, né, lá no cartório de imóveis competente. São serviços diferentes. É muito feio o corretor, o advogado confunde isso. E confunde, hein? Já vi diversas situações, o corretor, o advogado, e lá no cartório, só que o cartório é tabelião, né? E chega lá e fala, vim fazer o registro. E aí o tabelião fala, não é aqui. Registro é no cartório de imóveis, não no tabelião. Então não pode mais confundir. O Brasil é muito grande, nós sabemos que a Lei 6.015, que regulamenta essa questão de registro público no Brasil, nós tivemos a oportunidade de conversar de direito registral, o direito registral interessantíssimo, muito vinculado ao direito imobiliário. Nós sabemos que cada cartório tem o seu serviço. O Brasil é muito grande, o cartório é delegação do Tribunal de Justiça, é estadual, ou seja, tem município, né, que o cartório é pequeno, e aí existe o cartório de imóveis e o tabelião lá dentro, né, no mesmo local. Mas isso é uma exceção. O ideal, nas grandes metrópoles, o cartório ele é separado, o cartório de imóveis e o cartório de tabelião, que prestam serviços diferentes, tá? Então não posso confundir. Então, olha só que interessante. Todo imóvel acima de 30 salários mínimos, eu faço a escritura pública. Depois de fazer a escritura pública, eu levo a registro. Professor, como que eu devo agir nessa transação imobiliária? O que é o melhor? O contrato de gaveta, olha que interessante, ele é um instrumento muito importante, claro que é. Eu costumo dizer que um negócio bem feito é um negócio que é feito por etapas. Na transação imobiliária, você está lidando com o maior sonho do brasileiro. Pesquisas revelam que o maior sonho do brasileiro é o imóvel próprio, e o maior medo a morte, né? Olha que interessante. Então, quando eu falo de uma transação imobiliária, envolve o maior sonho do sujeito. E não interessa o valor, porque é o valor do imóvel da vida dele. Né? Quem tem mais, compra um imóvel maior, melhor. Quem tem menos, compra um imóvel menor, mas compra um imóvel também e continua sendo o sonho a casa própria. Então, você, corretor de imóveis, que está nos assistindo, você, dono de imobiliária, né, proprietário de imobiliária, você lida com sonhos. E quando você lida com sonhos, tem que fazer a coisa por etapa. Então, eu costumo dizer que a transação imobiliária ela é fechada com a proposta e o aceite. Que hoje, a jurisprudência, ela realmente... Olha que interessante, ela reconhece a proposta e o aceite por e-mail, né? Até pelo WhatsApp. Nós temos julgados aí de proposta e aceite por WhatsApp e já gera uma consequência jurídica, uma validade jurídica. Mas fato é que a gente não pode ficar pagando para ver. Você fala, vamos tentar, vamos dar pro WhatsApp por mês, cuidado, hein? Eu costumo dizer que hoje a gente tem que centralizar as coisas, senão a gente se perde, são muitas mídias, né? Messenger, é Facebook, WhatsApp. Transação imobiliária tem que ser tratada pessoalmente, ou por e-mail, né? Não pode ficar usando tudo, usar tudo se perde, então cuidado, hein? Quando a gente fala desse contrato de gaveta, ele é importante numa transação imobiliária também, porque eu vou fazer um contrato chamado de contrato preliminar. E esse contrato preliminar, que também é chamado de facultativo, é o contrato que eu vou fazer a proposta e o aceite dentro desse contrato. Porque esse contrato eu vou fechar muito bem fechado o negócio. O que eu vou fazer? Vou colocar nesse contrato o valor, o sinal, a data da entrega da posse, o dia que vai no cartório, lavrar a escritura pública, o dia que será levado para registro. Então todas essas informações pertinentes
a transação imobiliária, eu coloco nesse contrato. Eu costumo dizer que esse contrato preliminar, ou facultativo, ou pré-contrato, o nome que você quiser utilizar, é um contrato para fechar o negócio, né? Ele é um contrato para amarrar o negócio. Porque senão fica no mundo da cogitação. Você que está nos assistindo, corretor de imóveis, você sabe disso. Transação imobiliária, se você também não bate na mesa, não dá uma forçada, não sai, né? Muitas vezes o sujeito já viu a casa 15 vezes, 30 vezes, e ele ainda fica na dúvida. Então você tem que falar, vai fechar? Não vai fechar? E o fechar, para você ter direito à sua comissão, seus honorários, é o contrato assinado, a proposta de aceite, e nada melhor que um contrato facultativo, um pré-contrato, com essa proposta e aceite dentro, no teor desse contrato. Seria o melhor dos mundos, o mais adequado, o que gera maior segurança jurídica. Mas olha que interessante, o corretor tem que trabalhar com imóvel regular. Nós sabemos que no Brasil, muita gente trabalha com posse, né? É uma realidade. Diz a lenda aí que 70% do Brasil é posse. E é verdade, tem muita posse, porque o registro no Brasil é caro, é oneroso. A pessoa tem que fazer escritura pública, que pode chegar até 34 mil reais, uma escritura pública, porque é uma tabela progressiva. Depois ela vai pagar o registro, paga tributos também. Então é muito caro registrar um imóvel no Brasil. Claro, sabemos disso. E aí muita gente opta por um contrato de gaveta, se fica preso a esse contrato de gaveta anos e anos, né? Então é uma situação de risco. Nós já sabemos a grande diferença de posse e domínio. Posse é uma situação fática. Professor, eu tenho um imóvel no meu nome, então você tem que ter o domínio, o registro, a propriedade. Quando você não tem o domínio, o registro, a propriedade, eu volto a falar que eu defendo sempre em outros programas, hein? Qualquer outra coisa que não seja o registro é posse. Professor, o que eu tenho? Posse. Muita gente confunde, tem corretor, tem comprador, tem vendedor, que vende a posse achando que é domínio. Cuidado, hein? Eu só vendo domínio, eu só tenho domínio quando o meu nome está no cartório de imóveis, ok? O resto é posse. Não que a posse a gente vai desprezar. No direito, nós temos um princípio constitucional que é a função social da propriedade. Então a posse tem o seu valor. Eu consigo proteger a minha posse com as ações possessórias, porque eu tenho a posse direta. Eu consigo regularizar a posse através de uma ação de usucapião, uma posse que eu tenho de 5, 10, 15 anos. Então a posse é muito importante e muito respeitada no Brasil. Mas quando você compra a posse, existe uma insegurança jurídica, né? E você, corretor de imóveis, eu oriento você a evitar de trabalhar com insegurança jurídica, porque depois quem vai ser cobrado é você. Se você está trabalhando com posse, então o que você tem que deixar claro? Tem que deixar claro para o comprador e vendedor que o negócio, a transação, é uma transação de posse. Faça um contrato de posse, faça uma declaração de ciência, ou seja, faz o vendedor assinar, faz o comprador assinar, que todo mundo tem ciência que está comprando posse e vendendo posse, para não dar confusão e amanhã ou depois alguém alegar que você, corretor de imóveis, induziu essa pessoa a erro, tá? Então cuidado. Então o contrato de gaveta, na transação bem feita, na transação adequada, pode ser usado e deve ser utilizado. E aí eu trago o contrato preliminar, a minuta contratual, que é para fechar o contrato. Depois vai ser feito um contrato, uma escritura pública, e a escritura pública vai ser levada a registro no cartório de imóveis competente. Então é a transação ideal. Essa é a transação ideal. Quando a gente fala de contrato de gaveta, olha que interessante. Acima de 30 salários mínimos, eu sou obrigado a fazer escritura pública. Ou seja, eu sou obrigado para fazer registro. Se eu não fizer escritura pública, não consigo registrar. Se eu pegar o contrato de gaveta e levar registro no cartório de imóveis, eu não consigo registrar acima de 30 salários mínimos. Então o ideal é que você faça a escritura pública. Tem muito corretor que não faz esse contrato preliminar e já vai direto para a escritura pública. E aí é uma opção, uma estratégia. Eu defendo muito que a gente tem que fazer por etapas uma transação imobiliária. Faz o contrato de gaveta preliminar para amarrar o negócio. E nesse contrato você vai colocar até o dia que vai ser lavrada a escritura pública. Eu acho que fica bem feito, feita por partes, né? Então fica uma transação mais segura. Quando a gente fala de contrato de gaveta, você tem que lembrar assim, ó. Contrato, nós temos o contrato público e o contrato particular. Quem faz o contrato público, professor? É o tabelião. O tabelião que faz contrato público, faz escritura pública, faz atas notariais, né? Então é o tabelião. Quando a gente fala aqui realmente dos contratos particulares, quem faz esse contrato? Quem deve fazer, né, é o advogado. Né? O advogado tem que fazer esse contrato. Tá certo, tem corretor que faz também, tem contador que faz também, mas o mundo ideal é que seja um advogado especializado em transações, né, contratuais, para fazer um bom contrato. Dou a dica também, cuidado com o contrato do Google, hein? É muito comum, vou pegar no Google, cuidado, hein? Tem muito contrato mal feito, né? O contrato tem que ser feito por partes, por etapa, aí ele fica bem feito. O contrato também tem que ter título, né? Cuidado, não pode faltar no contrato o título, o preâmbulo, né? Não pode faltar no contrato o objeto, a forma de pagamento, isso é importante. Uma cláusula de rescisão de contrato, não que a gente queira que seja rescindido, né? Que a transação não dê certo, mas tem que ter essa segurança também. Então esse contrato tem que ter isso. Qualquer contrato que não é feito no tabelião
pode ser chamado de contrato de gaveta sim. Então existe uma confusão muito grande. Professor, o que é contrato de gaveta? Contrato de gaveta é qualquer contrato particular. Por que vem esse apelido, esse nome, contrato de gaveta? Contrato de gaveta, porque se é um contrato particular, quem ficou sabendo desse contrato? Ninguém. Só eu e você. Só os compradores e vendedores. Então cada um vai guardar na sua gaveta. Ou seja, é um contrato de gaveta porque ninguém sabe. Ele fica guardado aonde? Na gaveta. Diferente do contrato público. Porque o contrato público, né, ou seja, a escritura pública, tem o princípio da publicidade que qualquer pessoa pode ter a informação desse contrato, consegue obter informações. E se esse contrato foi registrado, consegue obter as informações na matrícula do imóvel. Olha que coisa boa. Então cuidado, quando a gente fala de contrato de gaveta, é um instrumento particular. Instrumento particular é igual ao contrato de gaveta. E quando a gente fala de contrato de gaveta, nós temos vários, hein? Nós temos o contrato de gaveta, que pode ser o pré-contrato, facultativo, que é para amarrar o negócio. Eu oriento você a fazer. É aquele contrato que você vai ter na área de trabalho do seu computador, só vai trocar os dados. É um contrato que não vai passar de 3, 4 folhas no máximo, é só para amarrar o negócio. É um contrato de gaveta. Nós temos o contrato de posse, de cessão de direitos possessórios, também é um contrato de gaveta. Contrato de cessão de direitos possessórios é um contrato de gaveta. Temos o contrato de cessão de direitos hereditários, também é um contrato de gaveta. Cuidado com cessão de direitos hereditários, hein? Quando a gente fala de cessão de direitos hereditários, sempre eu tenho que respeitar o direito de preferência, né? Professor, eu vou comprar direitos hereditários. Cuidado, ou compra de todo mundo ou não compra de ninguém. E aí se você quer comprar, compra a posse, porque a posse ela é limpa, desvinculada, né? O direito hereditário, nós temos uma ordem de direito de preferência que deve ser respeitada, mas também é um contrato de gaveta. Olha que interessante. Qualquer contrato pode ser feito de gaveta. Nós temos os contratos, que são contratos chamados formais, que devem respeitar uma formalidade. Segundo o Código Civil, nós temos o compra e venda. Acima de 30 salários mínimos tem que ser feito por escritura pública, a doação tem que ser feita por escritura pública. Nós temos diversos contratos que existe uma formalidade, ou seja, existe uma forma de ser feito, né? Professor, e se eu não respeito essa forma? Vai ser chamado de contrato de gaveta. Para ficar mais fácil e mais didático, olha que interessante. No mundo dos contratos, professor, qual a classificação dos contratos? Nós temos aí o contrato preliminar, que é aquele para fechar o negócio, para amarrar o negócio. Nós temos o contrato de promessa e compromisso. Muita gente fala que é a mesma coisa, não defendo isso. Defendo até no meu livro lá, que são contratos diferentes. Promessa, eu estou comprando uma promessa. Quando eu compro um imóvel na planta, é uma promessa, porque vai ser construído. Quando eu compro um imóvel já construído, é compromisso. É compromisso. Compromisso de compra e venda, porque existe um compromisso, o imóvel é palpável, eu consigo enxergar. Esse compromisso pode ser feito através da escritura pública. Se não foi feito através da escritura pública, ele é um contrato de gaveta também. Nós temos o contrato também, além do próprio contrato de compra e venda, né, que é o contrato com pagamento à vista. Também é um contrato que o ideal é que seja feito por escritura pública, porque a lei exige acima de 30 salários mínimos, mas se não for feito por escritura pública, também é um contrato de gaveta. Nós temos os contratos de cessões. Cuidado, hein? Cessão não existe contrato de cessão. Cessão tem que ser o quê? Cessão de direitos possessórios ou cessão de direitos hereditários. Eu não posso fazer um contrato genérico, né? Vou fazer uma ação de usucapião, ação de usucapião. Não tem. O usucapião tem várias espécies e quando eu vou fazer usucapião, eu tenho que usar espécie. Ou é usucapião ordinário, extraordinário, usucapião condicional, ou seja, o gênero é uma coisa, mas quando eu vou usufruir disso é a espécie que eu uso. E eu defendo que o contrato também, né, no caso do contrato de cessão, também não existe cessão, porque senão você está falando de espécie, cessão do quê? Ou é direitos hereditários ou direitos possessórios. Então veja, todo contrato que não é feito no tabelião é contrato de gaveta. E por que ganha esse apelido? Porque é um contrato que só as partes ficam sabendo desse contrato. Por isso é de gaveta, o apelido. Porque o contrato feito no tabelião e devidamente registrado é um contrato que segue, que respeita o princípio da publicidade. Ou seja, qualquer um através de uma certidão consegue obter informações. Tanto é que a certidão serve para isso, né? Professor, a certidão, por que eu solicito uma certidão no cartório de propriedade? Para saber se o vendedor realmente é ele que está vendendo o imóvel. Por isso eu solicito essa certidão. Por isso eu volto a falar que numa transação imobiliária, sempre, toda a vida, eu preciso solicitar uma certidão de propriedade. O corretor mais inocente do mundo, hein? Vai fazer uma transação imobiliária, ele tem que ter na mão dele uma certidão de propriedade atualizada. Lembrando que pode ser matrícula, lembrando que pode ser transcrição. Porque essa certidão vai saber o que ele está vendendo. Ele vai ver o nome do vendedor, então ele sabe o que está vendendo, sabe que está vendendo domínio, né? E acontece, porque muitas vezes o vendedor, por má fé, ou porque não sabe, por inocência mesmo, ele está vendendo, procura você corretor e fala, quero vender um imóvel, está regular.
Mas na cabeça dele o regular é aquele contratinho de gaveta. E o contrato de gaveta quer dizer que não está regular. Quer dizer o quê? Quer dizer que falta o registro, ou seja, ele está vendendo a posse. Então o corretor não pode acreditar no cliente, né? Não é desconfiança, mas nesse caso, é zelo, é cuidado, é trabalhar da forma correta, credibilidade. Então o corretor vai vender um imóvel, está participando de uma transação imobiliária, ele tem que exigir do vendedor uma certidão de propriedade atualizada. Pode ser transcrição, pode ser matrícula, porque ali você vai saber a verdade, você vai saber o que o seu cliente está vendendo. Sabe por quê? Para você não virar um culpado e sofrer a responsabilidade civil. Nós temos uma ação hoje que é a ação de indenização por perda de uma chance, hein? Cuidado, corretor. Essa ação, muita gente está fazendo contra o advogado, está fazendo contra o corretor, contra o contador. E para você se defender, como um bom profissional, você vai fazer a coisa certa. Fez a coisa certa, acabou. Não há que se falar em perda de uma chance, tá bom? Cuidado com isso. Então, para fazer a coisa bem feita, no mínimo a certidão de propriedade. Chegou um monte de pergunta, tá bom o negócio aqui hoje. Vamos lá, hein? Olha só que legal, hein? Como ter certeza que o dono é realmente o dono do imóvel? Vejo aqui na minha cidade donos falsos, vendendo imóveis e fico insegura na hora de fechar um negócio. A única forma que nós temos de saber quem está vendendo realmente é o dono é a certidão de propriedade. Infelizmente é uma realidade. O sujeito invade o imóvel e vende, e fala que está regular. E você, corretor, você não pode entrar no meio de uma encrenca dessa, tá? Então, vai vender um imóvel? Para trabalhar no imóvel, né, a venda do imóvel, exija do seu cliente, do vendedor, uma certidão de propriedade atualizada. E essa certidão verifique se ela não é falsa, né? Como que eu verifico isso? A certidão de propriedade, ela tem autenticação. Então você consegue confirmar isso no cartório, tá bom? Então é importante você pegar, dependendo do cliente, que se você não conhece, não é uma indicação, verifique a autenticidade desse documento também, tá bom? Tem que tomar cuidado. O corretor, o contador, o advogado, todo mundo fica exposto hoje em dia. Então você tem que se proteger também. Então cuidado, tá bom? Porque muitas vezes pode ser má fé, ou também o vendedor não tem conhecimento, ele acha que está vendendo realmente uma propriedade, ele não tem a propriedade, ele tem a posse, tá bom? 10. O que seria a posse precária? Nós temos várias classificações de posse. Nós temos a posse clandestina, a posse precária, nós temos a posse velha, a posse nova, sensacional. Em breve vamos lançar um livro de posse, hein? Eu e também o professor Sérgio aí que está nos assistindo também, nós estamos terminando esse livro, o ano que vem vai sair, o livro de posse, prática de posse, porque merece um estudo mais aprofundado, tá? Olha que interessante, quando a gente fala de posse, nós temos várias classificações. Uma boa classificação é a posse velha e posse nova. O que é a posse velha? Mais de um ano e dia. A posse nova, menos de um ano e dia. E isso impacta numa liminar. Olha que coisa, impacta numa liminar. O sujeito, na reintegração de posse, o proprietário, ele deixa de ganhar a liminar e deixa de tirar com rapidez, com celeridade, o invasor, porque a posse dele é velha. Olha que bacana. Então, é importante esses conselhos. Quando a gente fala de posse clandestina, né, posse precária, a clandestina é invadir, invadir. A precária não. Na verdade, a precária, eu entrei na posse, comprei a posse de alguém, mas é uma posse precária porque eu não tenho, na verdade, eu não comprei o domínio, eu comprei a posse, é uma posse precária. É uma posse que não é legítima, ou seja, não tem uma posse com base no registro imobiliário, tá bom? Use os modelos de contrato do Cresce, não faço com advogado, estou errada? Os modelos do Cresce são sensacionais, tá? Pode usar sim, muito bem feitos, são bons modelos, tá? Então, oriento inclusive você usar o modelo do Cresce do que usar do Google, né? O Google que é o perigo. Se quem quiser, entra no site do professor, www.jcsadvocacia.com, vai em publicações, tem o kit do corretor. Se você entrar lá, você vai pegar o kit lá, é gratuito, também tem vários modelos também. Quem quiser, é algo a mais. O modelo do Cresce é sensacional, tá? Além dos contratos de gaveta, quero saber sobre a transferência da dívida. Em relação à transferência da dívida, depende muito de cada banco, viu? Toma cuidado, né? Banco Itaú, Caixa, tem contratos que permitem essa transferência, que alteram inclusive o valor, e tem contrato que proíbe a transferência, hein? Então depende muito do modelo de financiamento. Toma cuidado, tem que ler o contrato, tá? Então quando você vai vender um imóvel financiado, exija o quê? A cópia do contrato autenticado e faça uma leitura bem precisa, com o apoio de algum colega, né? Para que você realmente não induza o seu cliente a erro. Cuidado. Tem contrato de financiamento que permite a transferência do financiamento, tem contrato que não. Se o seu cliente está aceitando comprar sem transferir o financiamento, é um risco. Então explique isso para ele, tá bom? Porque ele está comprando o quê? A posse. Se o sujeito não pagar,
vai sobrar para ele. Ele vai ter que fazer uma medida judicial que chama embargo de terceiro, porque ele é um terceiro na posse. Entrega da chave do imóvel durante a tentativa de financiamento configura a posse? Configura. A tradição no Brasil, o que representa a entrega da posse? A chave. Entregou a chave, eu tenho a posse. Legal. Quando uma pessoa compra um imóvel, está alienado para a instituição financeira e assume as prestações, qual o risco que a pessoa assume pelo imóvel que está alienado pela Caixa? Se não faz a transferência, se o financiamento não permite a transferência, está assumindo um risco, porque na verdade está comprando o quê? A posse. Lembra da regrinha do professor? Quando eu faço o registro, eu tenho um domínio. Qualquer outro contrato é posse, hein? Então existe um risco, né? E aí, seu cliente precisa analisar se vale a pena viver esse risco, né? Será que vale a pena? Será que a diferença dos valores é tão boa assim? Tem que analisar. O corretor, quando se envolve nessa história, tem que se precaver. Ele tem que fazer uma declaraçãozinha dizendo que o comprador tem ciência do que está comprando para amanhã não ser alegado que ele foi induzido a erro, tá bom? A certidão de propriedade pela internet do registrador pode ser utilizada para realizar o compromisso? Cuidado, viu? O site registrador pode ser utilizado assim, mas esse site é muito bom, facilita muito, você consegue ver na hora ali, mas às vezes sai com marca d'água, né? Então ela não tem valor de certidão. Então o ideal é que você solicite uma certidão mesmo para resguardar o negócio, tá bom? Professor, no caso do vendedor ter registro, mas na prefeitura o número de matrícula não existe. Cuidado, hein? Qualquer erro em relação à prefeitura dá inconsistência e não consegue registrar. Nós estamos com um caso aqui da Tatiana. A Tatiana, fizemos um inventário, e o professor está fazendo o registro. Já voltou 2 vezes o cartório. Por quê? Então está batendo o número de contribuinte. Então o cartório de imóveis, qualquer situação que não gere segurança, a decisão é improcedente do registro. Então isso dá problema sim no registro, tá? Cuidado com isso. É importante regularizar na prefeitura e ter algumas certidões que você consegue provar, tá bom? Posso comprar um lote em condomínio fechado sem autorização da prefeitura? Cuidado, loteamento, nós temos loteamento irregular e regular, né? Esse loteamento regular tem que estar tudo correto. O que é tudo correto? Matrícula, número de contribuinte. Quando eu compro um loteamento e não tem número de contribuinte, não tem número de matrícula individualizada, é um loteamento irregular. Cuidado, tá bom? Verifica se compensa isso. Olha só, muitas perguntas, fiquei muito feliz. Sucesso, paz, amor e muita saúde para você. Tchau!